Boa noite. Bom, queria dizer que primeiro eu vou começar me apresentando e falando um pouco de onde eu estou, de onde eu vim, né? O que é essa proposta daqui hoje, do Entrelaço. Depois eu vou passar a palavra para o Aldo poder se apresentar, também falar dos projetos dele, porque assim a gente consegue entender o que cada um está propondo, circula um pouco, e depois a gente começa, de fato, a trocar sobre o tema. Então, eu me chamo Gabriela, e eu sou psicóloga de formação, também sou psicanalista lacaniana. Hoje eu sou membro associado da Topos Lacaniano e realizo atendimentos, tanto presencial em Uberaba, no interior de Minas, e online. E estou no Instagram, já não tempo trocando sobre psicanálise, clínica, vida, e nisso eu criei o Entrelaço, que é uma grande analogia para dizer desse encontro entre os fios, uma tentativa de dizer de um certo movimento e troca. Então, acho que um ponto importante para mim é esse da troca, tanto entre a gente, né, entre nós, e as partes que vão formando essa clínica. E apresentando um pouco dos meus projetos hoje, eu tenho um grupo de leitura, também tenho um grupo de discussão de casos e supervisão individual, que é orientado a partir da psicanálise lacaniana, e tem uma consultoria individual sobre a clínica. E hoje eu estou com uma proposta, com inscrição aberta, que se chama Clínica à Vista. Primeira vez que vai ter esse encontro, e eu passei um tempão, assim, né, gerando isso, então é de muito desejo, que é exatamente no encontro que a gente está conversando, vai trocar hoje, que é essa tentativa de falar da clínica e desse lugar entrelaçado. Da clínica psicanalítica e das questões que são concretas do nosso exercício aí profissional. Então, dinheiro, contrato, esse lugar da divulgação, né, como chegam os primeiros pacientes e um pouco da formação. Ao longo de 3 encontros eu vou falar sobre isso. E tem o Entrelaço em Trocas, que é onde eu recebo convidados todos os meses, para que a gente troque de um tema que convoque a gente. Ele surgiu ano passado, então a gente teve o ano inteiro de Entrelaço em Trocas, foi muito gostoso. Foi a criação dele, e agora ele já está super firme aí, tem pessoas que vêm todos os meses, a gente está trocando, se conhecendo, isso é muito bom. E quem se interessar por algum desses projetos pode entrar em contato comigo e eu explico depois melhor. Eu abri aqui a sala, então eu não vou precisar ficar aceitando as pessoas. Mas, vez ou outra, tem pessoas que não entram direto, eu preciso aceitar, não sei porquê. Aí se eu parar de falar para poder aceitar as pessoas. Mas hoje a gente está com o primeiro encontro do ano e o tema é desafios na sustentação da clínica. E foi bem, assim, tendencioso o nome, porque logo de primeira fiquei pensando, né, o que é sustentar? Porque parece que essa palavra remete muito diretamente a mim, com dinheiro também. Mas para a gente poder introduzir uma lógica além disso, então a gente tem aí uma sustentação teórica, a gente tem uma sustentação na análise, a gente tem a supervisão, e apareceram perguntas no formulário em torno de todos esses temas, inclusive sobre o começo da clínica, e os desafios dentro desse estudo, dentro desse lugar de se formar mesmo analista. Então, achei bem interessante do quanto que, de fato, o nome foi circulando aí por várias significações. E eu gostaria também de trazer uma coisa, que é a questão do tempo. Pelo menos é uma questão que me atravessou, me atravessa eu ia falar já há um tempo, então tá aí, né? Mas de pensar que o tempo talvez iria retirar alguns desses desafios, e isso ser uma certa ilusão. E pensando nisso, me veio um podcast que eu adoro escutar, não sei se vocês conhecem, que é o Gostosas Também Choram, da Lela Brandão. Um monte de gente fazendo assim. E eu fiquei pensando, porque um dia desses ela estava contando que a carreira dela anterior, eu também adoro, era de muralismo, que é fazer arte, né, em murais. Então ela desenhava, e ela dizia do quanto que esse negócio do tempo e do erro não atravessava ela quando ela tinha esse trabalho. Porque ela já contava que o desenho que ela pensava, o que ela estruturava, não ia sair exatamente igual quando ela passasse para a parede. Que uma tinta ia mudar a cor, que algum risco ia sair do lugar. E ela já contava com um erro. E aí isso ficou super marcado para mim, nesse lugar de a gente poder contar já com os desafios, não para que eles sumam, mas que a gente possa articular eles, fazer algo com isso. E eu acho que isso aqui é fazer algo, né? Essa troca, esse espaço. Então, eu fico muito feliz de que a gente tem se encontrado aqui desse jeito. Vou passar a palavra para o Alt, então, ele é meu convidado do mês. Eu fico super feliz de ele aceitar, já queria dividir espaço com ele há um tempão. A gente vem conversando, né? Tentando essa troca. E eu vejo quanto a transmissão dele é super generosa. Aproveitem, vamos falar aqui, vamos, né, colocar as dúvidas para jogo.
E eu passo a palavra para você, Alt, poder se apresentar em primeira pessoa e falar um pouco dos seus projetos para a gente, e depois pode começar com o tema. Legal, Gabi. Bom, estou muito contente de estar aqui com você, com vocês, né? Eu e a Gabi, a gente realmente troca bastante ali no Instagram, principalmente, né? A gente fica reagindo nos stories um do outro, comentando alguma coisa. Acho que algumas ideias teóricas e de vida batem bastante, então é bem gostoso, assim. Bom, primeira coisa que eu quero, gente, assim, de verdade, é que a gente possa ligar a câmera. Eu sei que tem bastante gente com a câmera ligada, tem gente que não pode, mas reforçando, assim, o que a Gabi falou, eu acho que um ponto importante, inclusive, da clínica é a gente poder dar a cara ao sol, poder ali circular, né? Então, acho que isso é bem legal, assim, da gente poder ir conhecendo. Eu vejo que tem uns rostinhos aqui que eu já vejo bastante, né? Então, a Sani, que eu amo, o Carlos também, que eu amo, então são pessoas que eu vivo e mexo, eu vejo por aqui. Daí tem a Luísa, que eu também já vi, tem algumas pessoas que eu vira e mexe vou olhando por aí, já sei quem são, né? Bom, vou me apresentar rapidinho, para a gente poder entrar já. Eu sou psicólogo de formação também, e psicanalista lacaniano, tá? Tem algumas atividades que eu apresento lá na minha página, quem quiser conversar comigo depois um pouquinho pode conversar. Tem também um projeto bacana, né, que tem mais pessoas envolvidas, que é o Coletivo Contornos. Então, a gente propõe algumas atividades ali voltadas para teoria, prática, né, que são bem interessantes aí de poderem seguir. Nesse momento, a gente está trabalhando gratuitamente através de doação, então, dê uma olhadinha por lá também, vai ser interessante para dar uma força para o pessoal, tá? Bom, e aí, né? O que é sustentar uma clínica? Acho que essa pergunta é fundamental, assim, né, Thaís? Né, Thaís? Eu olhei para uma colega aqui que lembra muito a Thaís e lembrei. E daí o que acontece? Pensando um pouco nesse contexto, eu fico pensando nessa sustentação em sentido maior, assim, no sentido de comer também, sabe? Até que conversei agora há pouco com a Gabi, eu estava jantando, gente. Então, assim, antes de vir para cá, eu fui jantar, né? E, gente, eu não sei, psicanalista é terrível, né? A gente está jantando, está pensando em coisas que não tem nada a ver, a gente está assistindo filme, de repente a gente está pensando em outra coisa, né? É terrível, é difícil às vezes voltar para a vida pré-psicanalítica, assim, né? E daí eu estava pensando, poxa vida, né? Hoje em dia eu estou sentando aqui e estou jantando antes de um encontro que me convidaram, por N motivos ali relacionados a uma certa popularidade, uma certa transferência, né? Mas eu pensei antes de entrar nessa questão até do trabalho em si de sustentação, mas de dizer um pouco de antes também, assim, sabe? No período que eu entrei, assim, para trabalho, gente, eu trabalhava, assim, por exemplo, aqui no HC, do Hospital das Clínicas aqui de Botucatu, que é a cidade onde eu estou, né, morando. Eu trabalhava o quê? 8 horas num aprimoramento profissional, depois eu saía do hospital e trabalhava mais 3, 4 horas na clínica, intervalos curtíssimos, comia só uma coisinha ou outra, isso quando dava. Estava comentando com algumas colegas que teve um período tão difícil financeiramente, eu estou dizendo, tá? Que tinha uma lâmpada só na minha casa, e eu não estou fazendo drama, não, é real, assim. Tinha só uma lâmpada, eu tinha que escolher, ou eu fazia isso ou fazia aquilo. Então, por exemplo, será que eu trocava todas as lâmpadas, deixava tudo assim do jeito que está iluminado e tudo, ou não? Eu colocava uma lâmpada para funcionar e fazia circular essa lâmpada, né? Então, assim, e eu não estou romantizando esse momento da nossa vida, tá? Mas eu estou dizendo para vocês que não é fácil. Eu acho que quem vende num lugar assim de que é tudo tranquilo, ou que o tempo, né, nessa nossa expectativa vai passar e vai melhorar, eu acho que não é bem por aí. As coisas, elas vão mudando, sim, esperamos, né? Que bom que a gente tem esperança, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente pensar que não é tão simples. Eu acho que está todo mundo aqui hoje pensando justamente em várias derivações e desdobramentos da palavra sustentação, né? E uma delas é como que eu pago, né? Como que eu me alimento, como que eu transmito, penso, ele transito também em relação à psicanálise, em todas as formas de formação que existem, e, né? Então, eu acho que é um grande ponto, assim, sustentar enquanto se manter firme, sustentar enquanto alimentação, sustentar enquanto dinheiro,
sustentar teoricamente, eticamente, que eu acho que, assim, é o que a gente vê mais escorregando por aí até do que o financeiro, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar de sustento quando a gente também fala de escorregão, né? Inclusive, só um spoilerzinho e uma propaganda também, né? Amanhã eu vou conversar com a Eve também a respeito de malabarismos na clínica, né? Então, acho que tem muito a ver com essa coisa de escorregar e de sustentar, né, Gabi? Então, não sei se alguém quer comentar, se a gente pode ir conversando, alguém tem questões, vamos lá. E fica o convite, gente, para vocês. O projeto da Eve chama Angústias. Ela sempre faz na última sexta do mês, é super interessante. Depois vocês podem procurar ou pedir lá no grupo, entrar em contato que a gente envia. E acho que assim, né, já entrando do que a gente fala de sustentar, acho muito importante. Uma fala que eu sempre repito muitas vezes é que a gente não parte do mesmo lugar. E a gente não parte do mesmo lugar em muitos princípios, né? A gente não parte do mesmo lugar no sentido, assim, da idade. Tem pessoas que tiveram uma formação anterior, tem pessoas dentro da psicanálise, por exemplo, que não vieram de uma formação da psicologia, e isso atravessa de alguma forma. Tem pessoas que começaram com 22, tem pessoas que começaram tendo apoio dos pais, ou tendo uma sustentação financeira que tem uma ajuda da família. Tem pessoas que começaram, igual o Alt falou, em 2 trabalhos e fazendo a clínica acontecer desse lugar. E tudo isso, né, é um lugar muito bem-vindo. E um outro ponto que eu já ouvi, outros encontros a gente até falou, são pessoas que colocam esse lugar da divisão de ter mais de um trabalho como se fosse algo menor, então, como se a clínica tivesse em segundo plano. E eu acho que isso é tão violento quando a gente coloca desse jeito. E já falando sobre isso, né? Como que é para vocês? O que passa nesse lugar do início, do financeiro, que a gente começou falando disso também, ou do sustento? A gente tem várias questões que vocês mandaram no formulário, mas eu acho legal priorizar quem está aqui, porque às vezes tem outra coisa que está atravessando no momento. E aí, gente, onde que bate com vocês para a gente conversar? Um de cada vez, tá? Bem organizadinho. Eu vou falar. Diga, Que Sânia. bom te ver. Gabriela, prazer lhe conhecer. Boa noite, todo Prazer. mundo. Eu achei interessante, né? Isso que vocês falaram, isso que você falou, que a gente não parte dos mesmos lugares, né? A minha primeira formação é em enfermagem, né? Mal sabe, sou formada em enfermagem há 16 anos. E aí terminei agora psicologia, segunda-feira, com fé em Deus, sai meu CRP, tenho um percurso aí de quase 2 anos na psicanálise, fui fisgada, arrebatada, capturada, e assim, são muitas inquietações, né? Coincidentemente, eu fui demitida do hospital em dezembro, e aí é isso, né? É essa angústia desse começo. Eu já vim acompanhando desde o ano passado, de setembro, mais ou menos 3 pacientes, né? Assim, eu faço uma formação em psicanálise, em vários grupos de estudo e tal, análise pessoal. E é isso, né? Assim, eu consegui me organizar de uma forma que tem uma grana aí, né, guardada para pagar as contas, né? E priorizando assim. Análise pessoal, 2 vezes na semana, eu estou fazendo uma supervisão individual, né, desses 3 casos que eu me autorizei a atender. E, assim, é angustiante, porque o que é que acontece? A partir de agora, né, assim, vou me formar, né, não estou trabalhando na enfermagem, não pretendo voltar de forma nenhuma, assim, por N razões, e quero realmente, né, seguir com a clínica é a minha grande paixão, a minha idealização, né, assim, para esse começo, o meu planejamento, na verdade, nem idealização, meu planejamento foi começar pela psicologia hospitalar. Porque como eu tenho um filho muito grande de hospital, né, tudo bem que eu vou atuar, obviamente, em outra área, mas eu achei que fosse um lance interessante, né, então também estou fazendo uma pós e tudo isso é dinheiro que sai, né, e nada ainda acontecendo assim, porque esses 3 atendimentos que eu faço, um é valor social e os outros 2 atendimentos são, né, pessoas em situação de vulnerabilidade que elas não podem pagar absolutamente nada, né? Então elas me pagam de outra forma esses atendimentos, mas a questão do dinheiro realmente assim não é uma coisa que elas conseguem agora. E a angústia é isso, né? É como chegam esses pacientes,
é de que forma também você sustenta essa ética, né? De tipo assim, sei lá, às vezes eu fico pensando, né? Cá com meus botões. Pô, aparece um paciente e aí eu começo a atender, e de repente ele vai pagar aquele valor, sei lá, que eu estipulei ali, vai ser um valor cheio, digamos assim. Mas e se for um caso que me atravesse muito que eu não dê conta de atender? Como é que fica essa questão? Né? E isso também é uma coisa que a gente precisa pensar e olhar para isso, para essa questão exatamente da ética, porque eu acho que é exatamente aí que vai ser o nosso diferencial, né? Aquilo que você também dá conta de ouvir, dá conta de atender, né? Então, existem esses atravessamentos, né? Mas aí penso também, poxa, é a pessoa que de repente não tem essa condição ainda, né? De repente, recusar paciente. Então, isso tudo são muitas inquietações, na verdade. O próprio desafio de atender, né? Assim, eu tenho achado muito difícil. Todo grupo que eu participo, falou isso, assim, que é muito desafiador, sabe? Eu acho que em algum momento pode ser menos angustiante, mas nesse início, assim, eu acho que é isso, né? É insegurança, é muita neurose, aí você acaba uma sessão e fica, meu Deus, será que eu devia ter dito aquilo? Será que eu também devia ter ficado em silêncio? Será que eu devia ter respondido daquela forma? Então é isso, né? Haja análise, haja supervisão, para que esse caminho seja menos árduo, mas, assim, é desafiador, porque é isso, né? Não tem um tempo, não tem uma forma, porque cada coisa acontece de um jeito. Eu moro em Maceió, por exemplo, né? Então, assim, o que é que eu tenho observado também? É, em relação ao dinheiro, né? Que é assim, que as pessoas, elas, às vezes, elas não querem, né? Elas acham que você não deveria cobrar aquilo, elas querem pagar um preço inferior. Eu acho que isso acontece em todos os estados, né? Eu estou falando aqui que é a minha realidade, né? Mas aí, no fim de semana, a pessoa posta foto no melhor restaurante daqui. Aí, tipo assim, eu fico, pô, ela não quer pagar X, né, numa terapia, mas aí ela quer, né, tá ali todo fim de semana, se bem que eu não tenho nada a ver com isso, mas é só para exemplificar, né? Então, assim, a mentalidade é meio que essa, assim, sabe? Eu quero uma terapia. Teve até uma amiga que eu briguei muito com ela, disse, olha, nunca mais você me pergunte sobre valor social, porque você estava passando carnaval no Chapada Diamantina. Eu não admito que você pergunte isso, crie vergonha. Então, assim, a mentalidade ainda é muito essa, né? E é isso, eu acho que são essas inquietações. Confesso, assim, que tem hora que eu fico muito tranquila, tem hora, assim, que eu quero arrancar todos os cabelos da cabeça, tem hora que eu estou muito otimista, tem hora que eu fico, ai, meu Deus, será que vai dar certo? Mas estamos aí batalhando, né? Assim, eu acho também que a gente precisa esperar, fazendo as coisas acontecerem, então, estudando, sigo lendo, sabe assim, tem grupo gratuito, que agora é o que eu posso participar. Eu estou entrando em grupo gratuito, sabe assim, e eu vou tirando dúvida com um, dúvida com o outro, assim, né? As pessoas mais chegadas e tal, do percurso. E eu acho que é isso. Eu acho que é meter a cara assim, né, com responsabilidade, com ética. E quando a gente é movido por esse desejo realmente de estar na clínica, cara, assim, isso é tão forte, assim, pelo menos em mim, sabe, que eu tô correndo atrás, sabe? E com fé que as coisas vão acontecer. É isso. Eu só levantei a mão para não perder a piada, assim, né? Gente, se eu pudesse, eu também não pagava análise, não, viu? Que às vezes, gente, eu não sei vocês, vamos falar a verdade agora? Vamos, já que a gente está em amigos, assim, né? Pagar para Vocês escutar pegam aquele, certas coisas, né? a gente pega aquele dinheiro que é difícil da gente conseguir, daí a gente vai falar, no meu caso, não sei quanto tempo que vocês ficam, se é 50 minutos ou menos, ou é variado, não sei como é que é. Mas você não sabe quanto tempo que você vai estar ali, mesmo que a gente saiba que não é só aquilo que seja análise, né? Daí, de repente, acaba a sessão, você paga aquele dinheiro e você fica com aquele trabalho, né? Eu não estou desvalorizando o nosso trabalho, mas eu estou dizendo também é difícil pagar análise mesmo, não é tranquilo. Mesmo quando tem o dinheiro, é difícil, eu acho, né? Ainda mais quando a gente não tem. Mas não é por isso que eu levantei sua mão, não, Sam. Eu acho que, assim, no meu caso, por exemplo, eu acho que teve um empenho muito grande,
teve uma sorte muito grande e teve muitas questões mesmo relacionadas ao privilégio mesmo, né? Então, assim, gente, independente de qualquer coisa, vamos pensar um pouco. Eu sou homem, eu sou branco, tá? Eu vim de uma graduação que tinha uma bagagem ali de psicologia hospitalar e psicologia da saúde. Então, eu tinha professores e colegas que me disseram, por exemplo, olha, estuda esse livro, estuda por aqui, faz... Então, assim, tem muita coisa envolvida para eu ter entrado nesse hospital, né? Sobre a questão de ter dois trabalhos, eu escuto muito por aí também, assim, de que ter dois trabalhos é menos, é um psicanalista menos competente ou alguma coisa assim, já escutei coisas desse tipo, já escutei também pessoas muito que me procuram, por exemplo, para supervisão, alguma coisa, e caírem no choro, assim, de dizer que se sentem muito mal, que sofreram muitas violências já em espaços de supervisão, de supervisores dizendo assim, não, larga esse emprego. Eu vou dar uma deturpada nas coisas, porque o meio lacaniano é assim, tá, gente? É um ovo, então assim, a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, por exemplo, larga esse iFood, de entregar iFood à noite, porque isso está atrapalhando sua clínica. Sendo que a pessoa estava pagando justamente a sublocação com o dinheiro, por exemplo, do iFood que ele entregava à noite, tá? Então, tem tudo isso. Essa questão mesmo que a Sani falou, voltando também. Eu fiquei um ano no hospital, nesse um ano eu comecei a trabalhar com clínica também, sublocando. A sublocação era, por exemplo, R$ 30, eu acho, R$ 20, alguma coisa assim, o valor na época. E eu tinha uma analisante só, então eu pegava o dinheiro dela, que era 50, R$ 60, e pagava a sublocação, né? Que era 30, sobrava 30 para mim. Desses 30, não sobrava nada, né, gente? O salário do hospital, por exemplo, na época, era R$ 1.000 para 40 horas e mais R$ 200 de auxílio. Eu estou falando de dinheiro porque grande maioria das pessoas falaram de dinheiro, né, Gabi, lá no formulário. E daí esse valor todo só valia a pena, esse 1.200 para 40 horas, porque lá eu ganhava, assim, atividades de leitura, atividades de supervisão. Então, era um valor baixo, mas valia muito a pena por outras questões, assim, tinha supervisores kleinianos, supervisores lacanianos, supervisores freudianos, então a gente conseguia circular mesmo, além da especialidade mesmo, que eu sou psicólogo hospitalar pediátrico também, né, de primeira, antes de ser psicólogo, psicanalista, eu sou psicólogo hospitalar pediátrico, então ganhava ainda esse título, e na época, eu lembro que eu me sentia muito oportunista, assim, sabe, porque tudo que tinha a oportunidade de eu fazer coisas para eu ia. Parecia que eu era um maluco, assim, de qualquer vaga, qualquer coisa que tinha, eu ia. Mas não é, gente. Eu acho que eu não estou falando de uma meritocracia, que vocês têm que se esforçar para conseguir. Não estou falando isso. A gente está falando que cada um sai de um certo ponto mesmo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar também, assim, os nossos ideais mesmo, assim, sabe? Por exemplo, o que eu espero nesse momento? O que está acontecendo nesse momento? O que é possível nesse momento? Tem uma fala que eu escutei uma vez, eu acho que foi do Felipe Teles, num dos encontros que eu tive com ele, assim, em que ele fala para mim que a clínica é feita de temporadas. Eu não sei se vocês já escutaram uma fala dele assim, mas ele acho que fala várias vezes, então acho que você já deve ter ouvido. E eu acredito muito nisso, sabe? Por exemplo, existem temporadas que a gente vai ter muita dificuldade mesmo, que se a gente não tiver uma sustentação outra, né? Seja, por exemplo, alguém que nos ajude, seja um trabalho extra, seja uma remuneração de algum familiar, seja alguém que a gente encontre num grupo gratuito. Eu fiz análise, gente, gratuita por um tempão. Então, assim, para vocês terem noção, a minha primeira analista, os primeiros 4, 6 meses, assim, ela não cobrou nada. E não foi porque não era aquela coisa de enquanto eu não falo, ela não fala, sabe, do valor. Ela disse, olha, eu estou percebendo que você está na graduação, que você quer vir para cá, que você não tem dinheiro, faz assim, vem, né? Gente, eu chorei muito. Você falou, ai meu Deus, que bom, né? A Cida, assim. Ela tinha um cheirinho, assim, sabe, no consultório de almofada, essas coisas de bolor, assim, até hoje me lembro, assim. Fiquei quase 10 anos com ela. E daí o que que acontece? Eu acho que é muito importante quando a gente olha, assim, para o que que é possível nesse momento e o que que não é possível. Não sei, acho que eu pensei essas coisas, Gabi.
eu levantei a mão quando você estava falando desse lugar do meio lacaniano ser um ovo, né? Mas já encontrei espaços que sustentavam uma fala que era mais ou menos assim. Bom, gente, vocês têm que começar, né? Banquem a supervisão, isso que te dá bagagem, então você tem que fazer a supervisão e espera, a coisa vai acontecer. E é até difícil, né, a gente falar disso, porque quem consegue esperar, né? Em que recorte social, econômico, de classe que a gente está falando dentro disso? Então, acho que já tem esse ponto. Claramente, a gente não está falando dos mesmos lugares quando a fala é assim. Isso não é colocando um demérito nesse espaço, né? Não, a supervisão é um espaço fundamental. Acho que, inclusive, pessoalmente, acho que foi um dos espaços que mais sustentou o meu começo. E muita coisa é possível de ser construída ali. Mas as contas não esperam, né? Mandaram aqui, os boletos chegam, a gente tem tudo isso rolando. E a gente também não tem esse tempo todo disponível, ou o dinheiro todo disponível. Então, como que é isso, né? Acho que é um dos pontos que eu fiquei pensando. E outra coisa, quando muitas perguntas, eu achei isso interessante do formulário, começavam com como, assim, como e alguma coisa. E eu fiquei pensando de que existem comos no plural, assim, não tem um como, né? Como fazer tal coisa, como sustentar, como lidar com a instabilidade. A gente tem saídas possíveis e elas precisam incluir a gente no meio. Acho que isso é um ponto fundamental. Então, quando o Alt vai falar desse lugar de o que é possível agora para você, ou qual temporada você está, o que você espera, porque talvez a minha esperança da clínica seja que eu atenda, sei lá, 15 pessoas e eu gostaria de estar à frente de transmissão também. Então, eu tenho outro tempo. Tem uma outra mulher que pode ser mãe e tem outro tempo. Tem outra pessoa que espera trabalhar apenas atendendo, não tem desejo, vontade de fazer outra coisa. Talvez isso vai precisar de outro número de pacientes. Então, tem vários comos aí. Tem quem está morando sozinho, tem quem ainda mora com família, tem muitos comos no meio. Acho que é interessante a gente poder. Um dos comos seria pensar por onde caminha a sua segurança. Então, se é possível, igual acho que foi a Sally que falou, ter um certo dinheiro de reserva, isso pode segurar algumas coisas. Segurar as pontas mesmo, gente. Mas tem muitos outros comos aí no meio. E talvez esse dinheiro da reserva não vai sair diretamente do atendimento, porque não vai sobrar, ou não é essa possibilidade no começo. Mas é uma coisa interessante. Eu estava trocando com uma pessoa que falou para mim assim, ano passado ela teve algumas conversas comigo, e aí ela falou desse lugar da reserva, ela estava no final da graduação, ela formou no passado, e aí ela passou o ano juntando um dinheiro que ela deu monitoria. E aí no final ela virou para mim e falou assim, nossa, Gabi, uma vez você falou para mim desse lugar da reserva, como foi para você. E eu sei que era pouco, mas para mim era muito juntar 50 por mês. E aí chegou o final do ano, eu tenho R$ 500 e eu vou pagar meu CRP. E é isso, parece um recorte tão pequeno, assim, mas é tão grande. Acho que a gente precisa olhar para esses nossos comos. Porque talvez outra pessoa nem precise se preocupar em pagar o CRP, porque tem outro tipo de apoio, outro auxílio, outra forma de poder contar. E acho que aqui a gente também se identificando um com os outros, sabe? Nessas angústias parecidas, dá aquela sensação que a gente não está sozinho, porque muita angústia é desse lugar, assim. E eu fiquei pensando um pouco nesse caminho, né? A Anne levantou a mão, vamos ouvir. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vou falar um pouquinho do meu percurso aqui, né? Para poder entrar um pouco aí no assunto, mas eu sou formada, né? Minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis, né? Atuei um pouco na área, né? E aí depois eu fui fazer psicologia, né? Me identifiquei com a psicanálise, não sei porquê, gente, que é difícil. Se pudesse escolher, se fosse algo que a gente fala, não, eu quero gostar disso, eu escolheria gostar de outra coisa, mas acho que não foi bem por aí que aconteceu comigo, né? E hoje estou aqui, né? E faz 2 anos que eu estou atuando na clínica, vai fazer 2 anos, né? Na verdade, vai fazer 2 anos agora em abril, né? Que eu estou atuando. E eu acho que o que está, né? Conseguindo fazer eu sustentar, né? Esse processo, hoje eu atendo, né? Tem alguns pacientes, foi justamente entender, né? Que cada um vem de um lugar, de uma condição. E aí eu comecei a entender que, às vezes, o meu percurso não ia ser igual de outras pessoas, não ia ser igual daquelas pessoas que pregam, você precisa fazer supervisão,
análise, entrar em um grupo de estudos, não sei o quê. E aí eu entendi que para mim ia ser diferente, né? E eu acho que a partir do momento em que eu comecei a entender isso, que para mim ficou muito mais leve de sustentar, porque era muito angustiante, né? Todo mundo fala, você precisa fazer supervisão, precisa estar em análise e tal. E eu estava em análise, né? Mas a supervisão ainda estava um pouco difícil para mim, principalmente nesse começo, sem pacientes. Simplesmente saí do meu trabalho e resolvi dar a cara, né? Dar a cara a tapa, assim. E aí, a partir desse momento que eu entendi, né, que meu caminho ia ser diferente, que às vezes não ia ser possível a supervisão logo de início, né? Hoje já é possível para mim. Mas a partir do momento em que eu comecei a entender isso, para mim, eu acho que foi o que me está conseguindo fazer eu sustentar, assim, muita coisa. E essa questão de entender que para cada um, às vezes, vai ser de uma maneira, né? Sim. Nossa, Anne, achei muito importante isso que você falou. Eu não sei se eu tô cortando alguém, tá, gente? Que às vezes eu tô meio perdido aqui, mas assim, eu lembrei de uma coisa, e daí eu vou contar um caos para vocês, bem rapidinho, que tem tudo a ver, assim, sabe, Anne? Também vou dar uma deturpada que, gente, as coisas são tão pequenininhas, às vezes que eu fico meio assim, mas eu vou falar mal de alguém. Então, o que que acontece? Eu fiz uma especialização antes de terminar a graduação. E dentro dessa especialização foi uma das melhores escolhas que eu fiz, assim. Então eu estava fazendo aprimoramento, não, eu estava fazendo a graduação e eu comecei essa especialização. E daí essa especialização era muito barata. Eu lembro que era um valor assim imperdível, sabe, promoção assim que você fala, não, eu vou fazer. Fiz, né? Comecei. E durante o aprimoramento eu continuei, porque eu comecei no último ano e foi mais 2 anos. Então eu terminei o aprimoramento e a especialização na mesma época e a graduação um pouquinho antes. Era uma graduação em psicoterapia psicanalítica, para vocês terem noção, porque hoje em dia eu nem acredito nesse termo assim mais, né? Mas na época era o que tinha e foi a melhor coisa que eu fiz mesmo, foi muito bom. O grupo era muito bom, etc. Vou tentar dar uma resumida. Daí um dia, eu assim, gente, eu não tinha carro, eu andava não sei quantas horas de ônibus, porque Botucatu, Avaré é pertinho, era em Avaré. Só que de ônibus demorava 2 horas assim, para eu chegar lá. E 2 horas para voltar. Eu chegava super tarde em casa e era o final de semana inteiro, sábado e domingo, essa especialização. Então, um por mês, mas inteiro. E daí, um belo dia, uma das professoras, que era assim, sabe aquela filha do ideal, assim? Sabe aquela pessoa que nasceu em berço esplêndido e que realmente não tem noção de trabalho, não tem noção de nada disso. Terrível, assim. Essa pessoa disse assim para mim, você quer uma carona? Gente, eu cheguei a salivar na hora que ela falou isso. Falei, nossa, sim, por favor, porque é meia hora de carro, gente. Né? Uma cidade na outra é meia hora de carro, 2 horas de ônibus. Falei, por favor. Quando ela me deu carona, gente, se arrependimento matasse, eu realmente eu queria me jogar do carro, assim, porque ela começou a contar, e eu acho que vocês devem ter passado por isso já, dizendo assim, não, Alt, você tem jeito para coisa, e eu, tipo, não perguntei nada, assim, eu falei, não tô perguntando se eu tenho jeito ou não, nem nada para ela, sabe? E ela trabalhava, se a gente fosse pensar em contabilidade de horas, ou em número de analisantes, pensando no hospital, que é um fluxo infinito, eu acho que ela tinha trabalhado muito menos horas do que eu, só que ela tinha um lugar de privilégio muito importante, que estava dando aula, inclusive, nessa especialização, bem vantagens de familiares, assim, né? A mãe dela também é psicanalista, né? E daí, nesse contexto todo, ela diz assim, você precisa viajar, conhecer outros países. Gente, eu não tinha como ir embora, vocês têm noção? Eu não tinha lâmpada na minha cozinha. E daí eu fiquei assim, sim. Tudo. No começo eu estava sustentando, pegando na palavra, né? Sustentando esse lugar de, nossa, é verdade, né? Até que deu um estalo assim, e falei assim, então, né, fulana, mas você percebe que a gente não tem o mesmo lugar, a gente não saiu do mesmo lugar, eu não tenho X, Y, Z, não sei o quê. E ela começou a dizer assim, não, mas você não entende, não dá para fazer uma clínica só pela clínica, você precisa conhecer outros lugares, outras culturas. Gente, de verdade, não escuta esse tipo de coisa, assim. Porque é isso, eu não estou dizendo que outras áreas não são fundamentais para a gente. Lacan mesmo, ele vai para matemática, ele vai para topologia, ele vai para filosofia, né, linguística.
A gente sabe da importância da arte, a importância da cultura, né? A importância da política mesmo, a gente entender mesmo questões sociais, né? A questão, inclusive dela, acho que estava precisando. Mas, assim, a questão disso é que a gente tem que tomar um cuidado de não fazer suposições de que a gente não vai primeiro ter um certo básico para depois poder pensar em outras coisas. Então, a gente precisa de um certo básico. A gente precisa ter uma certa, como a Gabi falou, uma certa segurança, e daí eu acho que essa segurança é muito criativa mesmo. Eu não estou romantizando, não, mas tem que ser criativo em que sentido? Vou pegar uma referência da minha supervisora, que é a Michele, sabe? Michele Roma Faria, que eu faço supervisão. Então, assim, a Michele, ela fala uma coisa bem interessante, que tem muitas questões que eu também fico com as voltas, nem tudo eu concordo, tá? Mas nesse sentido, e que bom, né, que a gente não concorda 100% com os supervisores, com os colegas e com essas pessoas todas, mas tem uma coisa que ela fala que é com relação ao conforto, né? E eu não estou falando conforto 5 estrelas, tá, gente? Né? Uma coisa assim. Eu estou dizendo, por exemplo, qual o valor que talvez seria confortável para eu poder cobrar nesse momento. Por exemplo, que eu não me sentiria tão farsa, porque a gente se sente, não se sente, às vezes muita farsa. Nossa, não consigo atender, meu Deus, não sei o quê. Que eu não me sinta, às vezes, tão defasado, né? Pensando até em precificação mesmo do valor, né? Qual que vai ser meu mínimo? Quanto que eu preciso, às vezes, para sustentar essa clínica? A gente precisa fazer conta, gente. A gente precisa fazer conta. E além de fazer conta, a gente não pode estar alienado no sentido das pessoas que nos procuram. As pessoas vão nos procurando e elas também vão dando não só o valor que elas têm de condições de pagar, mas os valores que elas têm de condição de pagar para a própria análise para nós enquanto analistas. Se essa pessoa tem uma transferência XYZ com você e determinada condição financeira XYZ, ela também vai fazer uma série de valores, vamos pensar assim, relacionados a muitos fatores para poder te pagar. Não é só o quanto que ela sustenta da própria análise, mas também tem a ver com a transferência, também tem a ver com o tempo, mesmo que o tempo não deva ser colocado nesse lugar de que vai satisfazer e vai revolucionar toda a nossa vida, né? Eu acho que eu pensei um pouco nisso a partir do que a Anne falou. Acho que conta, a gente precisa gerir também uma clínica. Eu acho que isso não é tão simples, ainda mais que ela veio das ciências contábeis aí, né? Não sei. Antes E aí? do Efraim abrir, eu gostaria de fazer 2 comentários que eu fui anotando, né? Nesse lugar das contas, que o Aldi falou agora por último, eu gosto de pensar as contas num lugar de uma certa coordenada simbólica para a gente. Então, a gente dá um certo contorno à coisa, então você não sabe, por exemplo, se a sublocação é R$30 e você cobra 20, você não paga da sublocação. Então, a gente tem uma referência ali muito explícita. E a gente tem inúmeras referências. Não vai ficar só nisso, mas a gente tem isso também. Então, a gente precisa ter essa referência como uma certa coordenada, assim. Onde que eu estou pisando, até onde eu posso ir. É muito diferente, né? Acho que foi a Sani que falou que é de Maceió. Por exemplo, Maceió tem um custo de vida, interior de Minas tem outro, São Paulo capital outro. Às vezes São Paulo capital, a pessoa cobra, sei lá, 200 a hora, e outra pessoa cobra outro valor, mas o que fica disso também é muito diferente. O custo de vida é muito diferente. A gente não pode fazer essa comparação, nem temporal, do tipo, eu tenho 1 ano, meu colega tem 1 ano, vamos cobrar a mesma coisa, mas a conta dele dá 3 mil e a minha dá 2, e eu recebo só 1 e ele recebe 3 e dá. Então, aí a coisa já não fecha. Então, a gente tem um pouco essas coordenadas, mas para além disso tem um certo simbolismo ali, né? A gente tem isso que vai passar por uma transferência. Não é simples de fazer, de fato, mas a gente precisa de algo também um pouco mais material e concreto para a gente conseguir alcançar esse mínimo de segurança ou conforto que a gente foi falando, que é muito particular de cada um. Então, a coisa se complexifica mais quando a gente pensa isso, né? Assim, não é também uma coisa universal e única. E uma outra fala, acho que da Anne me fez pensar, e o Aldi falou de certa criatividade, né? Tem aquelas nada a ver com isso, mas tem um termo para trabalhar junto com a psicose que chama bricolagem. E aí tem um exemplo muito legal que eu acho que é a Flávia Dutra mesmo que dá para isso, que ela fala assim, um carro quebra. E aí quem está dirigindo esse carro é um mecânico. As habilidades desse mecânico para fazer uma coisa criativa, um certo conserto, o carro continuar funcionando até conseguir chegar em um lugar e dar um jeito, é uma, porque ele tem várias referências.
Se tá ali uma pessoa, né, outra profissão dirigindo, é outra. Então, tem um pouco desse lugar da criatividade para a gente poder pensar o que é possível para manter um tripé, minimamente. Então, o Alt falou um exemplo da gratuidade lá das sessões, né, como exemplo. Inclusive, o coletivo Contornos tem disponibilizado, não necessariamente sobre isso, mas valores mais flexíveis, e tem uma proposta super interessante, vocês podem conhecer. Vários profissionais, inclusive uma pergunta para a gente mesmo se fazer, né, até onde eu vou flexibilizar, o que é importante para mim. Dentro da minha clínica, por exemplo, é importante esse lugar de flexibilizar os valores, assim como foi importante para que eu conseguisse manter minha análise. Então, é uma coisa que eu ainda continuo. E a gente vai começando a ter essas coordenadas que saem disso para um certo simbolismo para cada um. Então, pensei nisso. E o outro lugar que a Anne falou, né, de não ter como bancar ali uma supervisão no começo. O primeiro grupo que eu participei, eu e a Luísa fizemos um grupo de discussão horizontal. E, gente, esse grupo existe até hoje. E é muito bonito falar disso, porque de lá saíram-se amigos, né? A gente está há anos juntos, todas as semanas. Todas as semanas. E a gente foi levando caso, discutindo entre a gente, um grupo pequeno, foi ganhando outra forma. E hoje, assim, se tornou uma amizade mesmo, né? A gente tem amigos próximos que saíram dali. Então, esse lugar do laço, quando eu pensei no entrelaço, foi para isso também, né? Nesses laços que vão se formando, sustentam a nossa clínica, muito para além da teoria. Mas não era possível pagar, e começou assim, foi muito bom, porque você coloca seu raciocínio clínico ali, você escuta outras pessoas, tem um refresco de como é a clínica de outras pessoas, a gente estava ali no mesmo barco, e foi se criando relações, né? Então, uma opção para a gente poder pensar nesse lugar da criatividade bom, tenho aqui análise, supervisão e estudo teórico. O que dá para fazer com isso de uma forma mais criativa e possível? Para mim, foi mais possível entrar em grupos gratuitos de estudo e estudar eu sozinha. Eu tinha análise antes de me formar e permaneceu por anos o mesmo valor. Então, já era um valor desse lugar mais flexível, assim. Eu não uso o valor social como nome, a gente pode entrar isso em outro momento, porque tudo é social, né? Tudo passa por uma relação. Então, e o nome também é agregado muito rapidamente nesse imaginário popular a um valor barato. E o que é barato para mim não é barato para a Ana, não é barato para o Carlos, não é barato para o Alt, né? Então, também a gente precisa ir localizando isso. E comecei com o grupo horizontal. Depois, consegui pagar um grupo de supervisão, que o valor é mais acessível do que uma supervisão individual. E isso foi me gerando, assim, circular entre os espaços também, né? Esses grupos gratuitos que eu fui me enfiando, por isso, lógico, me enfiei em tudo, gente. Não recomendo também, acho que a gente precisa de um encontro para falar sobre limites. Teve uma vez que eu estava ali entre uns 12 grupos. Isso não é saudável, gente, isso não é saudável. Então, a gente precisa, assim, da barra, né? É importante. Mas e se dando conta do que é possível dentro dessa realidade e se movimentando dentro disso, né? O movimento faz muito parte. E é o movimento de cada um. Quer falar, o Efraim primeiro? Pode falar, o Efraim, depois eu comento. Vai lá. Perfeito. Boa noite. Eu estava ouvindo com a câmera fechada, porque eu estava saindo da academia, estava no carro, vindo para poder chegar aqui e abrir e poder discutir. Então, eu peguei algumas coisas anteriores. Qual que é a minha perspectiva? A minha perspectiva, ela mudou muito de 2020 para cá. Eu comecei a atender ali em 2018, 2019. E eu acho que a minha crítica ao tripé é a seguinte: o tripé, ele te possibilita ter estudo teórico, ele te possibilita te compreender, ele te autoriza, né, em suma, a clinicar. Só que ele tem um vácuo gigante depois daí que nenhuma das três bases responde. Tá, e o que eu faço agora? Não responde. E por muitos anos eu fiquei nesse vácuo de procurar pacientes, de desenvolver produtos, de desenvolver grupos de estudo, de ser supervisor.
né, de ser a pessoa que estava orientando e tal, e aí você vai se mantendo, você vai se consolidando, você vai sendo reconhecido, e aí você vai encascando muito nessa base, mas parte nenhuma, e eu acho que isso é um vácuo muito grande ainda dentro da nossa profissão, é que as pessoas elas não te ensinam depois que você sai da formação a como que você vai viver dessa loucura que é a clínica. Mano, como você vai ter uma clínica, como você vai gerar demanda, como você vai fazer para ter paciente, como que você vai fazer captação, como que você vai gerar caixa, como que você vai bancar tudo aquilo que você quer bancar, entendeu? E aí eu fiz uma cisão, tipo, não, eu preciso cindir, preciso buscar novos conhecimentos, porque o que eu tenho hoje não dá mais de conta. Então, por mais que você saiba muita coisa da teoria, você esteja sempre buscando na análise pessoal e na supervisão, vai ter um lastro gigante. E aí eu fui me abster do marketing, né? Então, hoje, assim, anos depois, eu vejo uma perspectiva, puxa, se eu tivesse pensado nisso no meu começo, que ninguém orientou, seria diferente. Então, se eu tivesse antecipado certas coisas, por exemplo, pensar marketing, eu acho que, tipo assim, análise pessoal, supervisão e marketing, entende? Se você pensar em clínica no sentido de, cara, eu preciso gerar demanda, eu preciso atrair pacientes, eu preciso pensar que isso é um modelo de negócios. Sair dessa perspectiva nossa, muito do social, muito de, eu vou me permitir, eu estou muito aqui, sabe, encolhido, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou... Não, mete as caras, mas mete as caras no sentido de ver a sua clínica como um modelo de negócios. E isso é uma perspectiva falando numa posição de, poxa, 6, 7 anos de diferença, entendeu? Então, essa mudança ali, que eu acho que para quem está chegando, para quem tem dúvida, para quem acha o que eu deve fazer, mano, foca em marketing, foca em geração de demanda, foca em estudar sobre isso. Como a Gabriela falou, esquece os 15 grupos que você tá envolto, tá entrando, e tenta entrar em algum que fale de marketing. Começar a ver seu Instagram como um canal de aquisição, começar a pensar em tráfego pago, começar a pensar em criação de um produto, de algo que faça com que as pessoas te percebam e que você consiga ocupar essa posição que você quer ocupar sem ficar à mercê de, será que eu vou manter os meus 3 pacientes, um exemplo que eu ouvi, né? Será que eu vou conseguir manter os meus 3 pacientes no próximo mês? Será que eles vão renovar comigo? Será que eu não vou perder alguma coisa? Será que eu vou conseguir manter minha análise, entendeu? Então, essa é a minha contribuição aqui. É bacana ver uma outra perspectiva, assim, sabe, Frei? Mas não é o que eu concordo, assim, não sei os demais, mas eu não concordo com nada disso, na verdade. Então, eu acho que é importante a gente pensar, assim, com relação a como que a gente vai vender alguma coisa. Acho que é importante fazer isso. Principalmente pensando que, se a gente for voltar na história, e pensando até em psicanalistas que têm um certo renome, né, pessoas que não fazem nem parte, vamos dizer assim, é, do nosso modelo econômico, assim, eu digo pensando que estamos no mesmo lugar, assim, nós aqui, né? Mas muitos psicanalistas, sim, davam a cara a tapa, falavam em rádio, né? Traziam questões de caso, cada um vai usando a ferramenta que se tem também. Mas pensando um pouco na minha realidade, daí hoje em dia eu tô com, sei lá quantos mil seguidores lá no Instagram, e a maioria dos analisantes chegam ainda por indicação, né? Então, pelo menos aqueles analisantes que vêm para ser analisantes, são candidatos analisantes mesmo, não curiosos ou pessoas que buscam terapia ou coaching, né? Nada disso, são pessoas que buscam análise mesmo. Eu ainda sou da opinião que a supervisão, análise pessoal e os estudos ainda balizam muito bem o nosso campo, né? Mas eu acho que não é só isso. A gente tem também a parte escrita, a parte de transmissão, né? Então a gente tem outras coisas que vão além, assim. Não, eu acho que dificilmente eu diria para vocês largarem tudo e irem para o marketing, mas eu acho que marketing também pode ser um apêndice disso, pode ser uma coisa importante às vezes. Mas será que a gente vai sustentar, por exemplo, uma demanda imensa? Pensem numa tsunami de pessoas procurando vocês.
E pensem em vocês num momento da formação, num time, num contexto em que vocês não acreditam muito ainda que vocês têm condição de atender. Vocês vão segurar essa barra, né? Que é o volume de pessoas às vezes procurando. Então, eu acho que assim, tudo bem, às vezes vai demorar mesmo, às vezes é difícil mesmo. Só que ainda assim, esse certo conta-gotas que chega, né, é muito interessante assim de administrar, mais do que um tsunami. Então, às vezes é mais interessante um conta-gotas do que um tsunami no percurso, né? Por isso que eu ainda acho que é interessante a gente ter sim um sustento, né? Que não precisa ser necessariamente um trabalho então não precisa ser psicólogo, não precisa fazer teste psicológico, não precisa, pode ter outro tipo de trabalho sim no começo, mas eu também não desvalido a importância de dar a cara a tapa, ou de realmente saber vender alguma coisa, né? Eu acho que não. Eu só marquei algumas perguntas para refazer, e eu queria, antes do pessoal falar, trazer para vocês, porque são coisas que eu me surpreendi muito esses dias, e eu fiquei, assim, perplexo mesmo. Eu estava fazendo uma supervisão, e daí essa supervisão acabou virando um espaço também de troca a respeito de administração, assim, de consultório, assim. Então, virou mais do que supervisão, né? Tanto que agora a gente tem 2 horários, assim, um horário de supervisão de caso e um horário para pensar em gestão de consultório também, né? Eu achei interessante, assim, eu não tinha nem proposto isso para ninguém, mas apareceu e eu topei, né? Eu fico pensando o que ela acha que eu faço diferente dela, assim, né? Mas daí a gente vai conversando, a gente tem uma relação muito boa, e a gente vive rindo disso, porque às vezes tem coisas que ela também não pensa, eu também não penso, daí a gente vai atrás de contabilidade, que eu tenho uma equipe de contabilidade que trabalha para mim, tudo. E daí, olha as perguntas que eu pensei, gente, ó. Vocês sabem quantas horas que vocês trabalham por dia? Né? Vocês já sentaram na frente do computador ou de uma tabela e colocaram lá quantas horas que vocês trabalham? E agora eu vou refazer a pergunta. O que é trabalho? Né? Porque, veja, isso que eu e a Gabi estamos fazendo aqui, talvez para vocês não pareça, ou para alguns de vocês não pareça, mas para nós é trabalho. Então, a gente está aqui só 1 hora com vocês, mas a gente ficou, acho que umas 4, 5 horas antes planejando esse negócio. Então, esse grupo de agora já está fazendo mais ou menos 6, 7 horas que a gente está aqui, né, trabalhando. A minha agenda hoje em dia, por exemplo, é uma agenda que eu divido, assim, todas as atividades que eu considero como trabalho. Se tem um livro que eu vou ler de psicanálise, esse livro eu vou ler, por exemplo, durante os intervalos, eu não contabilizo, por exemplo, como hora, mas se há um horário de leitura específico daquele livro, ele está na agenda. Então, a minha agenda de trabalho é uma agenda que, por exemplo, vamos supor, eu atendo X horas, eu tenho X grupos de estudo, eu tenho X horários de discussão, está tudo na agenda. Porque senão a gente começa a trabalhar, entre aspas, de graça. A gente começa a não perceber, por exemplo, o tanto de horas que a gente está trabalhando. E a gente não consegue, de verdade, definir se a gente está ou não em condições de atender casos ou não, né? Esses dias mesmo, só um comentário rapidinho antes de passar a palavra, né? Acho que é legal. Esses dias eu estava conversando com meu noivo, estava numa crise assim de como é aquela coisa quando se tem aquele ponto de que acredita que não é profissional, que não sei o que, esqueci, é uma síndrome que eles falam, como é que é? Síndrome do postor, né, que dizem, não é? Que chamam por aí. Eu falei, eu estava sentindo isso o quê? Semana passada, gente. Então, assim, para vocês terem noção que a coisa não melhora totalmente aí, tá? Não adianta ficar vestindo roupa de pavão, não, porque a coisa não é bem por aí. E eu acho interessante que ele diz assim, porra, você fica 20 mil horas aí estudando esse Lacan e você está achando que você não é um bom profissional? Eu pensei, de vez em quando eu acho que não. Mas eu falei, é verdade, você tem razão, né? Por dentro, não, você não tem razão. Questão de análise, né, gente? Mas assim, só para vocês terem noção de que existe um outro ponto que a gente pode até lembrar do Marx, a gente pode trazer o Gabriel Tupinambá, que fala muito de trabalho, né? Pensar o quê? Que a solidão clínica é um grande problema. Né? Eu acho que quando a gente coloca o coletivo como uma condição material para a gente poder fazer uma formação de qualidade, é um ponto que a gente precisa olhar.
Então, o que a gente está fazendo aqui, concordando ou não concordando com os pares, é a gente estar possibilitando condições materiais de trabalho. É a gente, por exemplo, sair de ideais, é a gente, por exemplo, procurar canais que a gente consiga acessar de uma maneira mais possível e menos econômica, sabe? Então, eu acredito, assim, que uma formação, na minha opinião, passa por aí. A gente precisa ter supervisão, análise, a gente precisa ter estudos, a gente precisa ter também a nossa possibilidade de transmitir alguma coisa, a gente precisa escrever coisas, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma mínima condição de questões sociais, assim, senão a gente não vai para frente, né? Mas é o que eu acho, né? Não sei se a Gabi quer ouvir as meninas antes da gente poder ir finalizando. Você vai coordenando, Gabi, porque se deixar eu vou embora, você sabe, né? Acho que a gente pode ouvir a Anne, e depois a gente tem essa troca final. Anne, você está mutada, não sei se... Não estou ouvindo. Oi, é Efraim, seu nome? Efraim? Efraim. Então, você falou nessa questão, né, do marketing e tudo mais, e isso é um dilema para mim também, né, como entrar nisso, continuando com a posição ética, né, porque eu acho que a gente tem muitos afazeres aí na clínica, né, a parte do contábil, a parte do marketing, né, então são vários eixos aí da clínica, né. E para mim isso é um grande dilema, porque eu não vejo uma forma de divulgar hoje para mim, né? Eu ainda não consigo divulgar meu trabalho, porque para mim ainda, eu acho que fica meio tênue, sabe? Até onde vai a ética, até onde eu estou sendo ética, até porque eu entendo que eu ainda estou em formação e não, acho que eu vou continuar pela minha vida inteira, né? Mas eu não tinha, eu acreditava, né, pelo menos no início, que eu não tinha muita propriedade, né, até para ficar divulgando, né, ia ser algo meio impostor, sabe, me sentia meio impostor, ainda, né, hoje em dia eu estou um pouco perdendo isso, né, mas eu também discordo, né, nessa questão de focar só em marketing, até porque eu acho que manter os pacientes é muito mais difícil do que atrair. Atrair, às vezes, a gente faz um Google Ads lá, ADS, não sei muito bem como Só fala. um ponto que eu acho que eu não estou abrindo mão do tripé, não, tá, gente? Não é nesse ponto. Eu falei que existe o tripé, tanto é que eu sigo eles. Estou falando que quando eu estava lá atrás, eu não tinha este conhecimento que eu fui buscar depois, entendeu? É algo que a gente acaba não pensando, mas não estou recusando nada, tá? Ah, sim. Eu acho que é importante. Mas, assim, dessa questão atrair, né? Eu acho que manter é muito mais difícil do que atrair, né? Até porque não adianta nada a gente atrair um monte de paciente e nenhum ficar, né? Ficar e sempre nessa rotatividade, né? E eu fui percebendo na minha prática que para manter a gente tem que ter muito estudo, muita supervisão, muita análise, né? E eu sigo muito nesse caminho, né? Mas eu concordo com você, né? Que é importante a gente saber de marketing, saber se posicionar, mas eu até hoje tenho comigo ainda esse impasse de como fazer isso sem me tornar um personagem, sabe? Sendo eu mesma. Então, hoje, por enquanto, não divulgo nada do meu trabalho, né? Mas para mim é uma questão isso, né? De como fazer isso sendo eu mesma, né? Falando do meu próprio lugar, né? Para mim é uma questão bem importante aí, dessa questão de divulgar, que talvez em outro momento a gente possa conversar sobre isso. E muitas preocupações também com essa questão ética, né? Mas, enfim, era mais isso aí. Acho que é interessante a gente ter esses espaços para a gente poder, inclusive, colocar essas questões em pauta, né? Aqui no Entrelaço, ano passado, acho que a gente teve 2 encontros, que foi um pouco mais voltado para isso. Um encontro foi falando desse lugar do estar nas redes e ser analista, então foi super interessante. E um outro encontro não foi com psicólogos, psicanalistas, foi com 2 designers, inclusive foi o último encontro que a gente teve ano passado, que era um pouco desse lugar de dúvidas iniciais. Então, eu falei de um lugar mais psicóloga, né? Porque eu tenho um CRP para além de psicanalista, então tem esse lugar ético, esse lugar até das... Esqueci o nome, gente, tipo as referências que eles postam, né?
E Porque o CRP, ele exige, né, algumas coisas, assim, da sua bio. Então, tem que ter o seu CRP, o número. uhum. E eu falei desse lugar, enquanto as designers falavam desse outro lugar no sentido assim do marketing, coisas que são e estão aí como novidades. E aí é muito interessante a gente poder se questionar se isso é para a gente também, né? Então, um recorte meu. Eu estive nas redes, estou nas redes desde o começo, desde acho que o quê? 6 meses depois que eu me formei. E me ajudou muito, porque eu só tinha a clínica como uma referência de trabalho. Passei pouco tempo em um lugar que tinha dias específicos com plano de saúde, fiquei 3, 4 meses, depois eu me mantive com a clínica. E vários recortes aí no meio, mas eu sempre me mantive só com a clínica e sozinha. Então, eu não tinha essa ajuda, né, externa de nenhuma parte. E a coisa precisava funcionar de algum jeito. E aí eu fui achando tão interessante o lugar das redes para mostrar principalmente esse lugar da transmissão para mim, que foi funcionando bastante. Então, de poder estar aqui, né? A gente tem esse encontro e talvez não chegaria até vocês se não tivesse esse meio. E é um meio muito novo. A pandemia está aí há 5, 6 anos, teve um boom em muitas coisas, a gente precisa pôr em pauta o lugar ético, mas eu acho muito interessante a gente trazer isso para a discussão e também começar a ocupar esses lugares, porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela veio com muitas questões, assim, sobre o marketing. E aí eu perguntei, mas você já ouviu algum psicólogo falando disso, algum psicanalista? Ah, não. Talvez é interessante, se é algo que a gente se interessa, se aproximar desses lugares também. Assim como é interessante a gente se aproximar de um lugar de contabilidade, se aproximar de lugares que estão para além desse tripé, eu acho que daí é legal, porque já vi também muitos discursos que ficam muito restrito a isso do tripé, né? Acho que a gente tem um ponto meio rígido quando a gente cai nisso, porque a gente não consegue vislumbrar coisas que também sustentam, né? Usando essa palavra, esse fazer. Eu gosto sempre de falar que se a gente vai construindo um chão mais firme, a gente sabe onde está pisando um pouco melhor, e é interessante a gente ter essa construção. Não sei vocês, mas quando eu me formei, era uma questão gigantesca essa do dinheiro. E aí eu fui para 1 milhão de lugares. E uma das primeiras pessoas, e quase únicas, que eu ouvi falando de dinheiro na clínica foi o Felipe Teles. Então, eu acho, assim, né, convido vocês até a pensarem, né? Se for pensar que esse canalista falando sobre isso abertamente, o que fala? Será que a gente não tinha que ocupar mais espaço, ocupar nosso campo também com essas questões? Porque um monte de gente se sente envergonhado em dizer que tem isso, né, como uma fonte de angústia, e fica na nossa cabeça, imagina, você está atendendo uma pessoa e aí fica passando assim, nossa, não pode ir embora porque esse dinheiro vai pagar meu aluguel. A gente tem atravessamento sobre isso. E a gente tem inúmeras formas de trabalhar com isso também. Então, acho que a gente precisa ir se... Tem muitas possibilidades, as pessoas estavam até indicando, né? E acho que se for do interesse, e aí um adendo, não acho que todo mundo também precisa estar nas redes, e tem muita forma presencial de a gente fazer divulgação. Muitas parcerias com outros profissionais, né? Uma vez, o Kaique que falou isso, o Kaique Mendes, também indico ele como uma referência aí para vocês. E ele estava falando assim, gente, eu fiz uma parceria com um pessoal de Pilates. Se você pensa em um lugar que cuida minimamente da saúde, talvez eles tenham algum interesse com a parte da saúde mental. E aí funcionou bastante, ele deixou os cartõezinhos dele, a gente foi trocando sobre isso. E tem várias formas também de presencial que a gente não tira aí, né, junto disso. Mas eu acho que é interessante dizer desses lugares. Posso só complementar isso que você está falando, Pode. rapidinho, porque é nessa perspectiva que eu mencionei essa posição de, por exemplo, pensar o marketing como um canal que você consegue se divulgar, mas que você consegue transmitir. Você tem YouTube, você tem TikTok, você tem diversas maneiras de você transmitir. Poxa, pega um livro, lê uma frase, traz um contexto, começa a falar daquilo que está acontecendo atualmente, dessas maneiras, mas é realmente isso. Eu penso o seguinte, cara, tem um tripé, mas pensa que se você pegar um banquinho e você colocar 3 pernas, você vai ter algo em cima desse banquinho que você consegue ir complementando. Então, é justamente esses outros campos que muitas vezes a gente acaba ignorando, né, que complementa, que faz valer alguma coisa. Então, existe sim, por isso que eu falei nesse ponto, de que existe uma certa resistência da nossa mesmo, enquanto pessoas que desconhecem, que fica muito restrito ao tripé. Existe o tripé, existe
todo respeito a isso, mas a gente precisa olhar para outros campos também. E aí, um outro adendo também, né? Dá um trabalhão, gente. Não sei se vocês já postaram, assim, ó. É um trabalho gigantesco. Então, vão avisados. Se vocês querem minimamente tentar ou topar, né? Assim, pelo menos para mim dá um trabalho, porque eu penso a legenda, sabe? Quero postar um negócio ali, marco as frases, quero trazer uma coisa do livro. Tem um trabalho que vem muito anterior a gente tá ali aparecendo, tem muito estudo, tem muita coisa acontecendo. Então, assim, vão avisados. Ah, você gostaria de falar algo também? Acho que a gente pode... E apareceu para mim que tem outra mão também. Acho que a gente pode ir tendo esses comentários finais para a gente poder ir encerrando. Eu queria só falar rapidinho, assim, que quando eu me formei, muitas pessoas perguntaram, né, sobre essa questão do Instagram profissional. E isso me entristece, de certa forma, porque parece que é quase uma obrigatoriedade você estar ali, né, para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Mas entendo também que é um portfólio, né, que é uma forma de você aparecer, mas eu concordo muito com o que a Anne falou, que eu acho que é uma linha muito tênue, né? E pegando esse gancho do que você falou também, dessa produção de conteúdo, quando é uma coisa feita, pensada, né, estudada, isso dá muito trabalho, né? Quando para você fazer a coisa de uma forma realmente ética e correta. Então, assim, eu acho muito legal. Por exemplo, um Insta do Alt, assim, ele é todo organizadinho, né? Aquela coisa combinando e tal. Então, tipo assim, ele acho que ele deve ter manejo, deve ter jeito de fazer essas coisas, né? Eu sou um zero à esquerda, assim. Para eu fazer um negócio no Canva, meu Deus, eu choro. E, tipo assim, eu criei um Instagram, né, para postar as coisas da psicologia, mas não me agrada essa ideia, assim, mercadológica. Eu acho que é isso. Uma coisa é o paciente chegar, tão mercadológica. Uma coisa é o paciente chegar e outra coisa é o paciente ficar. E eu acho que o que garante isso, de fato, é análise pessoal, supervisão e estudo. E eu acho que quando a gente tem a preocupação de fazer uma coisa mais orgânica, tem gente que às vezes também não entende. Ah, é feio o Instagram dela, só tem 500 seguidores, né? E eu acho que me preocupa exatamente essa lógica, assim, da gente associar, talvez, número de seguidor e o quanto que a pessoa se expõe a uma qualidade técnica de trabalho que a gente sabe que não tem nada a ver. É isso. Muito bom. Eu gostei muito dessa retratação, pelo menos da minha escuta, assim, do que o Efraim falou, assim, né? Da gente ter o que ele quis dizer, de fato, né? Então, que seria um tripé e que a gente pode se haver com outras questões que também rodeiam essa função, né? Eu acho que é interessante também de pensar. Mas, bom, o que que eu acho que isso fica, talvez, de rabo aí para um outro encontro, pelo que a Gabi falou, ela já está cá, acho que ela já deve estar pensando nos outros encontros, já que ela vai fazer. E, gente, eu tô, assim, só agradecendo mesmo, viu, de estar aqui, de ter falado um pouco, de ter ouvido vocês, de todas as respostas que vocês colocaram lá. Confesso, né, Gabi, que a gente ficou surpreso com a velocidade das inscrições, com a quantidade de gente que se inscreveu, com um monte de gente mandando mensagem, perguntando se ia ficar gravado, se eles iam poder assistir depois, que não sei o quê. Então, assim, a gente se surpreende porque, realmente, eu acho que é toda uma dinâmica de transferência de trabalho mesmo, né, que a gente tenta fazer por aqui, né? Então, obrigado, viu, Gabi? Finalmente deu certo, né, nosso encontro. Deus. Obrigada, Alt. Só agradecendo também, assim, e deixo a indicação para quem talvez não acompanhava, foi conhecendo por essa troca, acompanhar, acho que essa generosidade que a gente viu, tanto de abertura para os temas, abertura para as trocas, falar no direct, responder, né, acho que isso me remete muito a você. E obrigada por topar, obrigada a vocês, gente, que estavam aqui 7 da noite, estamos até 8h15. Minimamente isso já mostra um certo interesse, né? Esse lugar de estar aí, tá pondo para jogo, desejando, trocando. E mês que vem a gente tem outro encontro. Esse também vai ficar gravado. Vamos torcer para dar certo. Se você está vendo no YouTube, deu certo. E a gente vai ter notícias a posteriori. Um beijo, gente.